Difícil também a situação de um município lá no interior do Ceará. O prefeito de Jaguaribara foi ameaçado de morte e esse fato virou caso de polícia. A gente conversa ao vivo com o repórter Ricardo Lima, que vai trazer as informações. Boa noite, Ricardo. A polícia já sabe de onde partiu as ameaças de morte a esse prefeito. Boa noite. Oi, Isis. Boa noite para você, para todo mundo de casa. Olha, até agora não se tem informações sobre a origem dessas ameaças. Elas começaram por pichações em muros contra o prefeito Zé Filho, que é do PSB, prefeito lá de Jaguaribara. E agora, mais recente, surgiu uma carta anônima extensa e com ameaças de morte também ao gestor lá do município, que após a divulgação dessa carta ele resolveu se manifestar sobre o caso, falando sobre as ameaças que estão circulando nas redes sociais, tanto contra ele quanto contra a vice-prefeita Mazé Martins e também contra secretários municipais. E o prefeito disse que as mensagens carregadas de agressões verbais e até expressões de preconceito tentam apenas espalhar medo e desinformação. Essa é uma das falas do prefeito nessa nota que ele fez, rebatendo essa carta aberta de ameaça ao gestor, que disse também que agradece pelas inúmeras manifestações de solidariedade. Ele reafirma que segue firme no cargo para cumprir com a missão de cumprir o seu mandato e colaborar para a sociedade lá do município. A Secretaria da Segurança Pública disse também em nota que o caso está sendo, sim, investigado e quem está à frente do cargo é a delegacia de Jaguaribe, que também fica lá no Vale Jaguaribano. E essas investigações estão avaliando aí, vários aspectos e rastros deixados, porque essas mensagens elas estão sendo espalhadas por meio das redes sociais e não tem como não deixar rastros, A polícia trabalha silenciosamente para não ter nenhum prejuízo dentro do curso das investigações, que tem como objetivo elucidar esse caso, descobrir quem são os suspeitos e, inclusive, indiciá-los pelos crimes praticados. A APRESSE, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará, também se manifestou repudiando as agressões sofridas tanto pelo prefeito quanto pela vice e os secretários lá do município de Jaguaribara, e disse inclusive que repudia veemente essa situação, esse ato de violência. A associação destacou também que está exigindo da Secretaria da Segurança Pública uma resposta para o caso o quanto antes, para que tanto o prefeito quanto a vice e os demais envolvidos possam ter finalmente paz com a resolução desse caso, porque eu imagino que enquanto isso não se resolve, a própria rotina das pessoas envolvidas nas ameaças mudou, Eles estão tendo que ter mais cuidado, se faziam atividades ao ar livre não estão mais, se saíam sem segurança não estão mais saindo, evitando locais que possam ser considerados de risco, isso tudo por causa dessa situação em que o município está passando com essas ameaças que, como eu disse, começaram por pichações em muros e agora ganharam aí um novo episódio com a divulgação dessas ameaças por meio das redes sociais. Ainda falando sobre a APRESSE, eles dizem que nenhuma divergência política pode justificar essa violência e intimidação ou o discurso de ódio aos quais o prefeito lá de Jaguaribara está sofrendo. A gente fala do prefeito porque ele é a pessoa mais afetada pelas investigações, aliás, pelas intimidações, mas também tem as outras pessoas, como o caso da vice-prefeita. Esse caso ainda não tem ainda, pelo menos até agora, um passo dado de maneira significativa no sentido de elucidar esse caso. Se tem, isso não foi divulgado ainda, como eu disse anteriormente, a polícia trabalha silenciosamente, a gente segue acompanhando esse caso. É bom que se diga que não há nenhum indício, pelo menos no primeiro momento, da interferência ou da participação de organizações criminosas
nessas ameaças, apesar das pichações, não tem nenhuma sigla, assinatura de nenhuma organização criminosa e a polícia, por enquanto, descarta a participação do crime organizado, né, nessas ameaças que estão sendo proferidas contra o prefeito de Jaguaribara. A gente segue acompanhando para saber onde vai dar toda essa história e esperamos, claro, que com a resolução pela polícia, com muito sucesso e sem nenhuma perda, sem nenhum prejuízo para o município e para a vida das pessoas que fazem parte da gestão municipal. Isis. Obrigada, Ricardo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E aquela história, como o Ricardo falou, muda a rotina de quem é ameaçado, não só de quem é ameaçado, mas da família também, porque todo mundo fica apavorado. Gente, quando há ameaça, não se pode subestimar a capacidade de sair da teoria, sair da ameaça para ir para a prática. Então toda a família fica apavorada, porque tem esse medo. Se não consegue atingir o alvo, vai para aqueles que a pessoa mais ama, que são os familiares. Então a polícia está à frente. Nós trouxemos a notícia e vamos continuar acompanhando para ver o desdobramento das investigações das nossas autoridades.